Boa noite, iniciando aqui os trabalhos. Para quem está chegando, eu sou a Ana Paula Tizen, Ana Tizen Coach, aqui, diretamente aqui da página do ICA Coaching. Vamos acompanhar quem é que vai chegando. A Cris entrou. Oi, Cris, minha convidada. Então, conforme a live que a gente fez semana passada, estou um pouquinho agitada aqui, um pouquinho ansiosa para essa conversa. A Deise, semana passada, que é a diretora do Instituto de Coaching Avançado, né, dessa escola, ela me convidou para a gente fazer um bate-papo sobre coaching e me apresentou, então, para ser anfitriã aqui da página, né, do ICA, para conversar com esse povo muito interessante, muito bacana, que já passou pelo Instituto de Coaching Avançado nesses anos todos aí de atuação. A Deise está desde 2003 atuando na área e eu fiz a formação em 2010 e desde então eu estou atuando nessa profissão, né, nessa atividade de coach. Sou psicopedagoga também, de formação, e venho atuando nessa área de desenvolvimento humano já faz um pouco mais de 10 anos, na verdade. O coaching, ele impulsionou a minha carreira, né? Então, eu estou hoje aqui para iniciar as conversas que sejam possibilitadoras de novas percepções a respeito de ti, a respeito da tua vida, a respeito do teu momento. Afinal de contas, esse mundo que a gente está hoje em dia está cada vez mais complexo. E então, quanto mais clareza, quanto mais possibilidade de perceber melhor o que está acontecendo com a gente, melhor. Então, eu acho que a Cris já vai entrar aqui. Vamos lá, Cris. A Cris vai pedir aqui para entrar, guardando a solicitação dela. Eu vou receber hoje a Cristiane Hinterholz, que é uma profissional da área de desenvolvimento humano, que vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre os resultados dela a partir do momento em que ela está entrando aqui. Deixa eu já aceitar ela aqui. Vamos lá. Novo para mim isso, tá, gente? Estou aqui. Entrou aqui, algumas pessoas já estão entrando. Sejam bem-vindos. Quem está chegando? Acho que a Cris vai chegar agora. E chegou! Fiquei falando aqui, falando. Cristiane, acho que para começar, antes de mais nada, Cris, te apresenta aí, conta aí um pouquinho de ti, brevemente, assim, para as pessoas saberem quem é a Cris. E aí a gente segue conversando. Vamos lá. Eu estou um pouquinho ansiosa aqui, estou me sentindo um pouquinho, assim, uma responsabilidade grande para mim, porque eu não estou na minha página pessoal. Eu estou aqui representando o Instituto de Coaching. A Deise acabou de entrar. Então, eu estou naquele momento assim, meu Deus, eu estou aqui, né, fazendo um trabalho novo, ao vivo, então é bem desafiador para mim. Mas eu acredito que a gente consegue. Vamos lá. Com certeza, com certeza. Primeiro, eu quero agradecer, Ana, a ti e ao ICA, na pessoa da Deise, pela oportunidade de me apresentar, de falar um pouco do meu trabalho. Assim como eu já estou vendo pessoas conhecidas aí entrando e mandando beijos, abraços. Estou vendo a Adriana, de Dois Irmãos, super beijo, uma pessoa muito amada. Enfim, assim, eu estou bem feliz e estou olhando aqui as pessoas mandando recado, bem bacana. Na verdade, a Cristiane Hinterholz é professora de formação, né? Sou formada no curso de letras. Tenho uma experiência bem vasta nessa área, porque ao final fui alfabetizadora, trabalhei com educação infantil, trabalhei com educação de jovens e adultos, trabalhei com ensino médio, tive a oportunidade de trabalhar em cursos técnicos, tive a oportunidade de ser secretária de educação, então também trabalhei na área da gestão da educação, participei de projetos do Ministério da Educação, atuei também dentro da Undime, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, e fui fazendo essa caminhada até chegar dentro do mundo corporativo, onde eu tive a oportunidade de ser gestora comercial.
E eu sempre tive essa coisa da veia comercial, vou vender uma ideia, vou vender um produto, gosto disso, eu gosto dessa agilidade da área comercial e tive um resultado muito interessante pensando em equipe, pensando em pessoas que estavam comigo, de nível de crescimento mesmo. E aí, a partir daí, eu me coloquei à disposição de ser empreendedora. Em 2015, eu comecei a ser empreendedora, num projeto, numa ação que hoje se espalhou aqui no Vale dos Sinos, na área da saúde. E, na sequência, eu tive a oportunidade de conhecer o ICA. Assim, foi em 2015 que eu fiz o Líder Coach e que, puxa vida, fez eu me dar conta de tantas coisas naquele pequeno espaço de tempo, assim. Então, foi um começo, 2015, a oportunidade de eu conhecer o mundo da liderança coach. Então, Coach, essa é a crise. Sim, só para situar, né, as pessoas, o Líder Coach é um curso que já o ICA oferece há bastante tempo, né, e acho que está na edição 70 em alguma coisa, a Deise pode me corrigir aí. E a formação, ela veio depois, né, no ICA, eu fiz a minha em 2010, que foi a primeira de Porto Alegre. E é interessante tu trazer a questão do Líder Coach, porque geralmente é como as pessoas descobrem o ICA, e faz o Líder Coach e não se aguenta e vai para a formação. Eu não sei se foi o teu caso. Assim, não se aguenta, eu quero dizer, Ana, nossa, o que é isso? Que ferramenta é essa, né? tem uma pessoa que todos são muito especiais, mas entrou uma pessoa agora aqui nesse momento, que é a Kátia Kist. Um beijo lá de Venâncio. I love you, gosto muito dela, que pessoa incrível, show. Segue aí firme com nós. Edição 81, a Deise está corrigindo aqui. Chutei por baixo. Obrigada, Deise. Segue aí, querida. E a partir dali, né, Ana, fiz o Líder Coach, aí fiz as formações em programação neurolinguística, fiz o Practitioner, fiz o Master, e fui me desenvolvendo até chegar em 2016 e fazer, então, a formação de coach mesmo. Aí sim, já com essa mente do profissional coach, né? Uhum. E que hoje me deixa muito feliz, porque eu escolheria 1000 vezes essa profissão, que eu hoje considero, assim, a minha experiência e a minha profissão de realmente me doar para isso que eu estou me propondo, né? Uhum. E aí tem todo o respaldo da ICF, que é o nosso instituto, aliás, a ICF, que é o nosso regulador de coaches, né? Que vem trazer as 11 habilidades para a gente se desenvolver. Então, entende? É uma coisa séria, realmente, que traz, assim, benefícios para todos os envolvidos. Sim. É importante tu trazer essa questão do ICF e esse tempo, né? A Deise falou que 10 anos em Porto Alegre é formação, né? Só a formação, que é a mais novinha, vamos pensar assim. É bastante tempo de caminhada e é importante a gente trazer isso pelo fato de que está muito difundido o coaching e até hoje tem pessoas que não sabem o que é coaching, que, enfim, que tem uma informação às vezes distorcida do que vem a ser essa ferramenta, essa metodologia tão rica, né? E eu falo isso para fazer o gancho contigo do teu tema, porque para as pessoas saberem, né? Cada convidado traz aqui o tema que quer falar, assim, o título para a nossa conversa, para que a gente possa nortear essa conversa, que não deve se estender mais do que meia hora. Nosso objetivo aqui é ser, assim, poder trazer um pouquinho do que é, né? E contar um pouquinho da trajetória do convidado e poder contar, assim, ó, como é que as coisas começam a se desenvolver, a avançar na vida, quando a gente para e olha e percebe um pouco além do que a gente vem percebendo. E isso só acontece quando a gente se abre para alguma coisa nova, né, Cris? Então, acho que tu pode fazer a fala aí um pouco, né? Como tu achar melhor a respeito do teu tema, a respeito do que tu quer contar aqui para as pessoas. Sim. Eu trouxe o tema da ampliação da consciência, porque ele só vai acontecer quando eu me fizer a rendição, né? Eu digo que é a rendição de realmente querer me conhecer. Quando realmente eu tiver autoconhecimento, quando eu me conhecer, entender como eu funciono, a minha expansão de consciência acontece porque existe uma autoaceitação de tudo aquilo que eu posso oferecer de bom.
para o universo e para todas as relações que eu tenho, enfim, para a consistência desse ser humano. Tá? Então, essa ampliação de consciência é o que eu mais destaco hoje como algo fundamental para esse momento que a gente vem vivendo hoje, de verdadeiras mudanças, é o que eu falo a várias oportunidades que eu tenho, que até então nós estávamos ouvindo essa questão de vai mudar algo. As mudanças estão acontecendo, mas agora a gente está vivendo a verdadeira mudança. E a verdadeira mudança, ela passa por essa expansão de consciência, aonde eu realmente me reconheço e me conheço e me aceito dentro das minhas possibilidades. E essa relação que a gente estabelece dentro do processo de coach, traz e emerge esse meu autoconhecimento. Quem sou eu? E aí, nessa caminhada, eu tive a oportunidade de expandir muito a minha consciência quando eu trouxe o tema da resiliência. Né? Quando eu me proponho a desenvolver as 8 áreas da resiliência para que eu possa expandir comportamentos que são fundamentais hoje, seja como colaborador ou seja como líder. Porque quem vai fazer a diferença nessa era digital, que já se consolidou e que a gente fez muito bem, são os seres humanos. Somos nós dentro do nosso protagonismo. Sim. Então, nesse sentido que eu trago a expansão da consciência, esse autoconhecimento que não vem do dia para a noite, né? Que ele é um processo contínuo, permanente e que despende de energia e responsabilidade com as minhas escolhas. É interessante esse tema, como que tudo começa, né, Cris? Tu vê, acho que é importante até contextualizar para as pessoas que tu fez a formação em coaching lá em 2016, né, que tu trouxe, mas quantas outras também, quantos cursos e formações tu fez depois, né? Essa seriedade que a gente absorve, né? Eu não sei, eu vou falar um pouquinho como é que foi comigo, assim, mas eu entendi que essa coisa é tão séria, é tão interessante e eficaz para a vida, que não tem como tu parar, né? Parece que eu tenho a sensação assim que em 2010 eu startei um processo que ele vem acontecendo. E até eu conversei com a Daisy, né? Antes da gente estabelecer essa roda de conversa, a gente conversou um pouco, né? Acontece que a gente começa e vai indo. E no meu caso, eu me dei conta recentemente que qual é o meu norte. E o meu norte é eu mesma, a minha essência. Então, tudo isso que a gente faz, eu não sei como é que é para ti, a gente pode aqui conversar mesmo e tu me traz a tua perspectiva. Mas o que eu vejo é que essa caminhada de autoconhecimento, que a gente começou mais fortemente na formação, né, em coaching, lá com o ICA, com todo esse trabalho sério, ela, cada vez mais a gente vai percebendo a gente, né, e o que faz sentido, como está mais alinhado com o que eu acredito, mas o que eu acredito. Então, como a gente vai assim, como cascas de cebola, vamos pensar assim, né? Pegando a metáfora da cebola, a gente vai descamando, né? E vai. Eu acho que até o final dessa vida eu não termino isso. Mas é muito interessante a gente olhar para trás e a gente ver o quanto a gente caminhou, né? Então, hoje tu está trabalhando mais fortemente com esse tema da resiliência, né? E eu acho bem interessante, eu já vi alguns vídeos teus, acho que é legal trazer para as pessoas também um pouco de onde que tu tá hoje, com que abordagem que tu passou a trabalhar também. Foi ampliando, né? Tu vem ampliando cada vez mais, né? Na tua caminhada profissional. Eu acho, Ana, que essa tua fala de dizer que nós somos aprendizes e estudantes permanentes é fundamental, até para trazer o coach num outro jeito, para as pessoas poderem enxergar o coach de uma outra forma. O tamanho da responsabilidade que nós temos em não querer adivinhar o que o coach deseja. Né? Nosso trabalho não é adivinhação, nosso trabalho não é mágica, o nosso trabalho enquanto coaches é se manter num nível de silêncio saudável e sadio, e estimular perguntas aonde ele encontra dentro dele as respostas que ele tanto busca. Sem indução, sem aconselhamento, sem adivinhação.
né? Então, eu acho que isso foi uma coisa assim que mais do que nunca eu venho trabalhando e aprendi muito dentro de CA com as formações de coach da Daisy, que já vem com essa metodologia muito forte, né? O silêncio saudável, fazer com que as pessoas descubram dentro de si aquilo que tem de potencial através da mediação de perguntas, e não qualquer pergunta, e não é jornalismo, a gente fica, né, colocando pergunta em cima de pergunta. São perguntas estratégicas, são perguntas que realmente são estudadas, né? E agora eu tenho a oportunidade de ser uma coach em resiliência com uma metodologia científica, e para ela ser realmente reconhecida no mundo científico é porque ela tem tem amostra, tem realmente certificações que provam que ela tem uma condução que leva a resultados. Então, isso me deixa muito feliz hoje ser uma pessoa também associada à Sociedade Brasileira de Resiliência, a condução essa feita também pela Daisy. Então, olha que pessoa que gera tanta abundância na vida da gente, através dos seus conteúdos, através das suas experiências, das suas vivências, do seu network, e isso é uma gratidão eterna que eu vou ter, e não estou aqui falando só porque estou numa live, mas ela sabe que eu a reconheço dessa forma, mas isso é fundamental. E no momento que eu promovo esse tipo de metodologia, onde eu dou essa permissão e peço essa permissão para o outro, a gente está fazendo a expansão de consciência. Porque já tem um autor famoso que diz todas as vezes que a gente conversa com alguém ou lê um livro, nós fazemos novos processos neurológicos. São novas sinapses se formando. Então, olha que divino e como precisa ser respeitada essa profissão de coach, que não traz milagres, que traz um processo de estudo, de conhecimento, de autoconhecimento, de realmente arregaçar as mangas, é o que eu falo para os meus coaches, e trabalhar. Deixa eu acrescentar, e que traz, além do autoconhecimento, a perspectiva mais forte, assim, da autorresponsabilidade, né? De sair do papel da vítima, né? Que é aquele da queixa, de não adianta, é assim mesmo, né? Muitas pessoas, eu acompanho vários profissionais, assim, da área, eu sigo algumas pessoas, assim, pela internet, né? Eu estou sempre imersa nessa coisa do autoconhecimento e de ferramentas para que a gente possa estar facilitando cada vez melhor, né, para os nossos coaches, para as pessoas que nos buscam. E eu noto, assim, como é... Ai, Senhor, agora me fugiu a ideia que eu ia trazer aqui. Mas a questão de como é sério isso e de como... Falou em questão de não ser mágico, né, de não ser fórmula. É importante enfatizar isso, porque muitas vezes eu já me deparei, né, nesses 10 anos, eu estou há 10 anos atuando diretamente assim, com o coaching também, né, e como a gente se depara, às vezes, com pessoas que chegam para a gente pedindo para dizer o que fazer, como que eu posso resolver isso, né? Então, por que clarear tudo isso? Porque não é consultoria, né? Dizer como fazer, daí é uma consultoria. Então, tudo certo, né? Tá cheio de consultor por aí, com bastante experiência, bastante bagagem, né? Mas essa coisa de estar podendo dar o pezinho, né? Facilitar para que o outro descubra e sentar, assim, quando duas pessoas sentam juntas, né? Para olhar com cuidado, né? Para aquele contexto, para aquela questão, né? O quanto a gente amplia o olhar mesmo. Eu queria tudo isso para fazer o link com essa coisa do tema que tu trouxe, da ampliação de consciência, né? Tornar as pessoas mais conscientes de como que elas estão escolhendo, do que elas estão fazendo, do que é possível fazer diferente para poder alcançar aquela coisa que ela acha que está tão longe, daqui a pouco nem está tão longe assim, né? Então, tudo isso, assim, eu queria trazer uma ideia aqui, agora vou ser muito transparente, e me fugiu a ideia. Eu fiz um gancho com outra coisa que eu queria trazer, mas tá tudo bem, faz parte. Mas, Ana, tu traz uma coisa muito interessante que eu gostaria de comentar, que é esta solução, essa possibilidade que, às vezes, para as pessoas está tão longe. Que o coach aproxima porque o coach é ação.
Ele cria um campo de possibilidades a partir da conversa, a partir da dinâmica que é feita, estabelecida, numa dinâmica de confiança, numa dinâmica, de novo, pedindo a permissão. E no momento em que isso acontece, a gente está falando de processos neurológicos, né? A gente está o tempo todo nos propondo a aumentar uma química boa, né? Para que essa pessoa que vê tudo tão longe, porque essa consciência pode estar, às vezes, distorcida, pode estar nebulosa. Nesse momento em que eu me proponho a falar sobre aquilo que eu preciso resolver, partindo de uma metodologia que promove a ação, é que as coisas se aproximam. Né? Então, aquilo que parecia que era tão longe e tão distante, as pessoas dizem, puxa, como eu não tinha entendido isso antes, né? Mas não é uma mágica. Existe um processo, existe uma metodologia para que tu chegue no final de uma sessão de coaching, a pessoa se proponha a assumir com responsabilidade aquilo que ela mesma considerou. Então, eu acho que essa é a grande sacada da metodologia coaching. Eu acho isso me emociona, me motiva a seguir cada vez mais contribuindo com as pessoas. Especificamente agora dentro do tema de resiliência, muito específico, eu trabalho esse tema, em sessões de coaching, grupos, dentro de empresas, e estou tendo assim, um resultado interessante em número de coaches, então em números de empresas, porque a gente leva a sério mesmo essa profissão que ainda não é reconhecida no Brasil, ainda não é, mas que a ICF vem num trabalho árduo e competente, e num trabalho comprometido, trazer isso com seriedade, e aí acontece o filtro naturalmente dos profissionais que entendem que existem essas 11 habilidades a serem desenvolvidas dentro de uma sessão de coach, dentro de um processo de coach. Sim, é interessante tu trazer isso e vou fazer o gancho aqui com a questão da rede também, né? Quando a gente vai para um curso, assim, como líder coach, eu tive a oportunidade de participar de uma aula apenas do encerramento do último líder coach lá no ICA. E, cara, a vibe das pessoas, sabe? Pessoas que estão iniciando a caminhada, assim, algumas, né, em autoconhecimento, outras que já vêm de outros cursos, outros, assim, de outras escolas. E, assim, a atmosfera que se cria, né, de parceria, de abundância. Quando eu falo abundância, eu quero dizer assim, ó, eu e a Cris, nós duas trabalhamos, né, atendemos pessoas individualmente ou em grupo, né, somos colegas de profissão e estamos aqui as duas falando sobre a profissão, né, não existe essa coisa da concorrência, né, porque eu acredito que eu não consigo atender todas as pessoas do mundo, eu preciso de cada vez mais, a gente precisa de cada vez mais pessoas que queiram fazer esse trabalho, mas que, sobretudo, queiram fazer esse trabalho com um interesse genuíno em contribuir para que o outro cresça, né? Então, quando eu vou assim, por exemplo, eu fiz a formação e as duas formações seguintes eu fiquei lá grudada na Daisy porque eu queria ir de novo na formação. Então, ela me convidou para poder ajudar nas práticas, né, das duas formações seguintes. Em 2016, na outra turma, não na tua, voltei de novo, né, para ajudar nas práticas, porque a gente reaprende, a gente retoma conteúdos, a gente retoma vibe, a gente se energiza, né? Eu me energizo muito, assim, com esse trabalho, por exemplo, esse agora, de trazer vocês aqui para a gente conversar ao vivo. Então, dá para ser melhor a vida quando a gente se abre, quando a gente começa a se conhecer e perceber o que a gente gosta. Eu gosto de falar, adoro falar. O meu objetivo agora, nesse momento, e aí depois eu aceito todos os feedbacks que todo mundo aqui quiser me dar, é em relação à minha comunicação cada vez mais assertiva, com cada vez menos cacuetes. Eu falo muito né? Então eu tive um feedback de uma queridona minha amiga, que é coach também, que está aqui, e ela disse, Ana, presta atenção nos né? Tá bom. Então aí, essa semana eu passei a semana percebendo nos meus áudios com os meus colegas de trabalho, com vocês, né, falando assim sobre a roda de conversa, prestando atenção nos meus nés. Por quê? Eu quero melhorar, eu quero fazer uma comunicação que fique mais agradável, mais interessante. Então, como é legal a gente poder ir se percebendo, e ir se melhorando, e ir assim, refinando aquela coisa que a gente, isso aqui podia ser melhor.
Por exemplo, semana passada, a minha imagem aqui, eu olhei depois da live e eu vi que a minha imagem não estava muito boa. Então, chamei uma pessoa para me ajudar, para melhorar o enquadramento, melhorar, assim, a posição. Então, eu acho que é legal isso da gente querer melhorar. Eu não sei como é que é tu, assim, na tua vida, mas eu tenho sempre essa coisa, não é uma neurose, é uma coisa assim, pô, eu posso fazer melhor? Posso. Então, como que eu posso fazer melhor? Como que pode ser mais interessante? Né? Então, trazer esses recursos que a gente tem, né? E essa troca que a gente faz também, que eu gosto bastante, que não sei como é que é aí no teu dia a dia, como é que é assim na tua rotina, né? Essa coisa de ser coach, de estar diretamente envolvida com o desenvolvimento humano. Como é que é na tua vida, assim? Como é que tu te percebe mãe, esposa? Como é que é, assim? Conta um pouquinho. Antes da gente encerrar, a gente não pode se estender muito. É corrido, mas eu acho que essa consciência que a gente trabalhou todos esses anos faz com que a gente também tenha estado de presença. Quando a gente se propõe a ter um estado de presença naquilo que a gente faz, as coisas também se tornam mais leves, né? Além de se tornarem mais leves, elas se tornam mais inteiras. Mesmo que a gente tenha muita demanda, e a gente tem, como mãe, como esposa, como profissional, como pessoa que escuta a demanda do outro e que também tem as suas próprias demandas, né? E eu penso que isso é o segredo que a gente também pode compartilhar aqui, que eu acho que não é um segredo, mas que a gente poderia praticar mais, e eu estou falando para mim também, de que é se manter nesse estado do aqui e do agora. Bom, agora eu estou aqui com a Ana, estou com essas pessoas incríveis que estão entrando aqui para nos ouvir, neste lugar, com essa luz, com essa temperatura, e nada é tão importante quanto esse momento agora. Então, é estar com a minha consciência realmente concentrada no aqui e no agora. Então, isso que eu penso que faz com que facilite o meu dia a dia, que faz com que eu realize as minhas demandas, que eu vá dormir em paz, que eu não tenha aquelas coisas todas atrasadas. Sabe, tem pessoas que estão sempre atrasadas, correndo atrás do tempo, eu digo, né? Eu tenho uma crença que o tempo está sempre a meu favor. Né? Então, eu sempre consigo fazer aquilo que eu preciso fazer, e se realmente eu não conseguir, de boa, eu vou dormir super em paz. E quem me convive comigo no meu dia sabe que eu realmente me comprometo a viver com essa qualidade, assim. Consegui fazer, bacana, não consegui fazer, deixo para outro dia, não procrastino também, para não ter aquela avalanche de situações que às vezes a gente precisa resolver, que não estão no estado urgente, que acabam se portando como urgente, porque a gente vai procrastinando. Não é uma forma que eu procuro conduzir a minha vida, até porque nós, como coach, somos referência. Então, o máximo de congruência que eu puder ter, eu quero ter. Né? E, então, assim que eu conduzo, Ana, o meu dia a dia, assim, com estado de presença. Né? Eu acho que, e já a hora que tu te propor a encerrar, eu penso que o coach... Eu gostaria sim, de fazer um pequeno resumo daquilo que a gente conversou para fortalecer essa aprendizagem, reforçar essa aprendizagem, né? Quando eu trago, então, o tema do despertar da consciência, eu estou me propondo a me conhecer em primeiro lugar e oferecer isso ao outro para que ele também reconheça as suas habilidades, as suas competências, suas fragilidades, as suas forças, né? E consiga lidar com isso, administrando as suas fragilidades, mas potencializando as suas forças. É aí que eu falo da ampliação da consciência. Quando eu estou falando de coach, eu estou falando o tempo todo de promover um espaço de novas descobertas, eu estou promovendo um espaço de funcionalidade, eu estou promovendo um espaço de realmente nós termos ações concretas, reais e possíveis, dentro de um roteiro científico, dentro de um diagnóstico científico que a gente propõe lá na resiliência, falando de 8 áreas específicas para que a gente desenvolva esses comportamentos que são de estados e não ser identidade, né? Além disso, nesse pequeno reforço de aprendizagem, eu quero complementar dizendo que o meu dia a dia é experimentado no aqui e no agora, na medida do possível, eu consigo administrar isso para que eu seja uma coach realmente congruente.
que, puxa vida, eu não posso ficar pregando algo e daqui a pouco também não está praticando. Às vezes acontece isso, a gente também é humano, né? Tem as suas fragilidades, mas manter a consciência atenta de que, puxa vida, eu posso avançar minha vida com essa metodologia incrível que é o coach, que eu acredito e me dedico a estudar permanentemente e muito, leitura, cursos. Hoje tenho a oportunidade de falar com coaches do Brasil inteiro, pessoas maravilhosas que têm um conhecimento incrível. E mais uma vez agradecer a Deise, ao ICA, porque eu digo né, pela promoção de dignidade que eu tive esses anos, de abundância em todos os sentidos, emocional, espiritual, físico, financeiro, né? Então, as áreas foram ali, né, sendo trabalhadas, mas para isso a gente precisa ter humildade de reconhecer que somos pessoas que precisamos avançar, né, e com humildade também receber os nossos coaches para poder contribuir com eles, porque eles também têm muito para nos ensinar. É uma troca lindíssima. Eu acho que as coaches é que mais ganham nessa história toda. Então, e te agradecer, Ana, por essa forma de conduzir, generosa, simpática, alegre, acho que essa é a palavra mais incrível que eu poderia te definir hoje. Alegre, entusiasmada, dedicada, responsável, né? E desejo super sucesso para todos que estão nos ouvindo, e só que isso nos exige responsabilidade de trabalho e escolhas conscientes dentro de uma ampliação de consciência, que é proposta a todos, mas é uma questão de escolha, né? Escolha, exatamente. O que tu está escolhendo hoje, né? A cada dia a gente está escolhendo, a cada momento a gente está escolhendo, e quanto mais consciência do que a gente está escolhendo, mais a gente pode conseguir avançar, né? Eu quero aproveitar, antes de encerrar, só agradecer as pessoas que estão aqui. Rolou muitas conversas aqui enquanto a gente estava aqui, dele papo. Deixa eu só ver aqui, ó. A Marina fica minha fã. O Sandro deu parabéns pela clareza de exposição das informações. Alex Petter está aqui também. Linda iniciativa de vocês, a Marina. A Deise está aqui com a gente. Tem espaço para todos. Isso aí, Deise. Tem espaço para todos. E essa roda de conversas a recém começou, né, Cris? Semana passada foi eu e a Deise, hoje nós. Semana que vem o Marcelo Felicioli vai estar aqui. Inclusive, o Marcelo vai contar por que ele não está aqui hoje. Porque semana passada eu anunciei ele aqui. E aí, essa semana, ele teve uma questão de compromisso, assim, com a família, e aí ele pediu para trocar, a Cris prontamente, né, Cris trocou a agenda. Mas é interessante o que ele vai trazer sobre essa troca. Também tem a ver com essa expansão de consciência, essa ampliação de percepção a respeito do que a gente quer pra gente, né? Então, a escolha dele de pedir a troca é muito interessante. Eu acho que ele, Marcelo, até isso vai entrar na nossa conversa, porque é bem legal a gente trazer esses percalços que vão acontecendo e como a gente está presente para aquilo e pode, não, peraí, só um pouquinho. Eu acho que dá para trocar lá e dá para a gente contemplar e fazer assim, desse jeito, e foi tudo certo. Então é isso. Ana, nenhum grão de areia cai no lugar errado. Tudo aconteceu como deveria acontecer. Isso aí. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Deise, por nos permitir estar aqui na página do ICA. E semana que vem, 20 e 30, a gente está aqui de novo. Cris, prazer gigante, gigante mesmo. É uma honra. E sigamos juntas, tá bom? Com certeza, contem comigo. Então tá, um beijo para todo mundo. Quem está chegando agora, né, vai ficar 24 horas aqui no ar, essa live aqui no Instagram. E ainda para assistir desde o começo e acompanhar o nosso bate-papo aí. Um grande abraço. Um beijo a todos. Uma boa noite. Beijo, Cris. Até o próximo. Beijo. Até o próximo. Beijo, pessoal. Show.